Imagine viver em um mundo onde a paz não significava segurança, mas apenas um intervalo silencioso entre possíveis catástrofes. Um mundo onde o maior conflito da história humana não era travado nos campos de batalha, mas nas mentes, nos bastidores e nas decisões tomadas longe dos olhos do público. A Guerra Fria começa assim. Não com tiros, mas com desconfiança. Não com explosões imediatas, mas com a promessa constante de uma explosão final. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando as cidades ainda fumegavam e os mortos mal haviam sido enterrados, duas forças emergiram das ruínas como gigantes opostos, cada uma convencida de que representava o futuro da humanidade. De um lado, os Estados Unidos, do outro, a União Soviética. Ali nascia um conflito que não buscava apenas territórios, mas almas, ideias e o controle do destino do mundo. Durante décadas, bilhões de pessoas viveram sob uma ameaça invisível. Crianças aprendiam a se esconder debaixo das carteiras escolares. Famílias construíam abrigos nucleares nos quintais. Governos testavam sirenes que simulavam o som do fim. Tudo isso enquanto na superfície a vida continuava aparentemente normal. Esse contraste entre rotina e aniquilação iminente foi a marca psicológica mais profunda da Guerra Fria. Nunca antes a humanidade havia criado armas capazes de destruir a si mesma inúmeras vezes. E nunca antes esse poder esteve concentrado nas mãos de tão poucos. Bastava um erro de cálculo, uma interpretação equivocada, um radar defeituoso, e tudo poderia acabar em minutos. A Guerra Fria transformou o medo em política, o silêncio em estratégia e a espera em modo de vida. Mas como o mundo chegou a esse ponto? Como aliados que lutaram juntos contra o nazismo se tornaram inimigos irreconciliáveis quase da noite para o dia? A resposta não está em um único evento, mas em uma sequência de escolhas, traumas e visões de mundo incompatíveis. Para os Estados Unidos, a expansão do socialismo representava uma ameaça direta à liberdade individual e ao modelo econômico capitalista. Para a União Soviética, o avanço do capitalismo era visto como uma força exploradora, disposta a sufocar qualquer alternativa ao seu domínio global. Cada lado acreditava estar se defendendo mesmo quando avançava agressivamente. Essa lógica criou um ciclo infinito de ação e reação, onde toda medida defensiva era interpretada como provocação pelo outro lado. A Guerra Fria não foi apenas um embate entre governos. Ela infiltrou-se na cultura, na ciência, na arte e até nos sonhos das pessoas. Filmes, músicas, livros e programas de televisão refletiam constantemente o medo do inimigo oculto, do espião infiltrado, da ameaça que podia estar em qualquer lugar. Hollywood construiu narrativas de heróis patrióticos e vilões estrangeiros, enquanto, do outro lado da cortina de ferro, a propaganda soviética retratava o Ocidente como decadente e moralmente corrompido. A verdade, porém, era muito mais complexa. Ambos os lados mentiam, escondiam falhas e exageravam virtudes. A Guerra Fria foi também uma guerra de narrativas, onde controlar a história significava controlar o presente. Enquanto isso, longe das câmeras e dos discursos oficiais, homens e mulheres sem nome travavam a guerra mais arriscada de todas. A guerra da informação. Espiões, analistas, cientistas e estrategistas operavam em um mundo de códigos, segredos e paranoia constante. Uma única informação vazada podia desequilibrar o jogo global. Um único relatório mal interpretado podia iniciar uma cadeia de eventos irreversível. Arquivos desclassificados décadas depois revelaram o quão perto o mundo esteve do colapso em mais de uma ocasião. Alarmes falsos, decisões adiadas por intuição e oficiais que desobedeceram ordens, salvaram a humanidade, sem jamais serem reconhecidos por isso. Ao mesmo tempo, a Guerra Fria empurrou a humanidade para avanços tecnológicos sem precedentes. A corrida armamentista acelerou pesquisas científicas, enquanto a corrida espacial levou o ser humano além da atmosfera terrestre. Satélites, computadores, sistemas de comunicação e até a internet nasceram direta ou indiretamente desse conflito. Porém, cada avanço carregava uma sombra. A mesma tecnologia que conectava o mundo também podia destruí-lo. O foguete que colocava um homem no espaço era, em essência, o mesmo que podia carregar uma ogiva nuclear até uma cidade inteira. Progresso e destruição caminharam lado a lado durante toda a Guerra Fria. O mais assustador desse período não era o que acontecia, mas o que poderia acontecer. A ideia de destruição mútua assegurada criou um paradoxo histórico. A paz foi mantida não pela confiança, mas pelo terror absoluto. Ninguém atacava porque todos sabiam que não haveria vencedores. Esse equilíbrio frágil sustentou décadas de tensão, crises diplomáticas e conflitos indiretos espalhados pelo mundo. Coreia, Vietnã, Afeganistão, América Latina, África e Oriente Médio tornaram-se palcos de guerras por procuração, onde as superpotências disputavam influência sem se enfrentar diretamente. Este documentário é uma jornada profunda por esse mundo dividido,
um mergulho nas engrenagens invisíveis que moveram a política global por quase meio século. Aqui você não encontrará apenas datas e tratados, mas histórias humanas, decisões silenciosas e momentos em que o destino do planeta esteve por um fio. Ao longo das próximas horas, vamos explorar como o medo foi institucionalizado, como o espaço se transformou em campo de batalha, como espiões tornaram armas e como o mundo aprendeu a conviver com a possibilidade constante do próprio fim. A Guerra Fria não é apenas passado. Seus ecos ainda moldam o presente. E para entender o mundo em que vivemos hoje, é preciso, antes do tudo, encarar o período em que a humanidade viveu à beira do abismo. O fim da Segunda Guerra Mundial não trouxe a paz que o mundo esperava. Trouxe apenas um silêncio pesado, carregado de desconfiança e ressentimento. As bombas haviam parado de cair, mas as feridas estavam abertas demais para cicatrizar rapidamente. A Europa encontrava-se devastada, cidades inteiras reduzidas a escombros, milhões de mortos, economias destruídas e populações traumatizadas. Nesse cenário de ruínas, duas nações emergiram como vencedoras absolutas e, ao mesmo tempo, como forças irreconciliáveis. Estados Unidos e União Soviética haviam lutado lado a lado contra o nazismo, mas jamais confiaram um no outro. A aliança era circunstancial, sustentada por um inimigo comum. Assim que esse inimigo caiu, as diferenças ideológicas, políticas e culturais vieram à tona com uma força impossível de conter. Para os Estados Unidos, o pós-guerra representava a oportunidade de consolidar um mundo baseado no capitalismo, no livre mercado e na democracia liberal. Para a União Soviética, que havia perdido mais de 20 milhões de pessoas no conflito, a prioridade era a segurança absoluta. Moscou acreditava que somente um cinturão de países aliados e ideologicamente alinhados poderia impedir futuras invasões vindas do Ocidente. Essa diferença de visão criou um choque inevitável. Enquanto Washington falava em reconstrução e liberdade econômica, o Kremlin via essas iniciativas como tentativas disfarçadas de dominação global. Cada passo dado por um lado era interpretado pelo outro como ameaça direta. O primeiro grande símbolo dessa ruptura foi a Europa dividida. O continente tornou-se o epicentro do novo conflito mundial. Países do leste europeu libertados pelo Exército Vermelho passaram rapidamente para a esfera de influência soviética. Governos comunistas foram instalados com apoio de Moscou, eleições foram manipuladas e opositores silenciados. Do outro lado, os Estados Unidos lançaram o Plano Marshall, um programa massivo de ajuda econômica destinado a reconstruir a Europa Ocidental. Oficialmente tratava-se de um esforço humanitário e econômico. Na prática, também era uma poderosa ferramenta política, destinada a impedir o avanço do socialismo e garantir aliados estratégicos. A União Soviética recusou a ajuda e proibiu seus aliados de aceitá-la, aprofundando ainda mais a divisão do continente. Foi nesse contexto que surgiu a famosa expressão cortina de ferro, usada para descrever a separação física, política e ideológica entre o leste e o oeste. Não se tratava apenas de fronteiras geográficas, mas de mundos completamente distintos com sistemas de valores opostos. De um lado, consumo, liberdade de imprensa e pluralidade política. Do outro, controle estatal, partido único e vigilância constante. Essa divisão não era apenas imposta de cima para baixo. Ela foi internalizada pelas populações, alimentada por propaganda intensa, medo do inimigo e narrativas que pintavam o outro lado como uma ameaça existencial. A criação da doutrina Truman, 1947, marcou oficialmente o início da política de contenção. Os Estados Unidos declararam que apoiariam qualquer país ameaçado pelo comunismo, econômica ou militarmente. Essa decisão transformou conflitos regionais em peças de um tabuleiro global. Ao mesmo tempo, a fundação da OTAN estabeleceu uma aliança militar permanente entre os países do Ocidente, algo inédito em tempos de paz. Para Moscou, isso confirmou seus piores temores. O Ocidente estava se armando, organizando-se e cercando a União Soviética. A resposta veio anos depois com o Pacto de Varsóvia, consolidando oficialmente os dois blocos militares que passariam décadas se encarando, armados até os dentes. Enquanto líderes discursavam sobre paz e cooperação internacional, o mundo mergulhava em uma corrida armamentista silenciosa. A posse da bomba atômica pelos Estados Unidos, usada no Japão em 1945, mudou para sempre o equilíbrio de poder global. A União Soviética acelerou seus próprios programas nucleares, testando sua primeira bomba em 1949. A partir desse momento, o medo deixou de ser abstrato. A destruição total não era mais uma hipótese distante.
mas uma possibilidade real e calculável. O planeta passou a viver sob a sombra de armas capazes de eliminar cidades inteiras em segundos. Essas origens da Guerra Fria não foram fruto de um plano único ou de uma conspiração centralizada. Elas nasceram de traumas profundos, interesses conflitantes e da incapacidade de duas visões de mundo coexistirem sem tentar se impor. O que começou como desconfiança estratégica rapidamente se transformou em rivalidade total. Cada tratado, cada discurso e cada movimento militar reforçava a sensação de que o confronto era inevitável. O mundo não percebeu imediatamente, mas naquele momento estava sendo construída a arquitetura de um conflito que definiria gerações inteiras. Ao final da década de 1940, o cenário estava completamente estabelecido. Dois blocos opostos, duas ideologias incompatíveis, arsenais nucleares em expansão e uma população global que começava a entender que a guerra do futuro não seria como as anteriores. Não haveria trincheiras visíveis, nem declarações formais. A Guerra Fria nascia como um conflito permanente, difuso e psicológico. Um conflito onde o maior objetivo não era vencer batalhas, mas evitar o colapso total. E assim, a partir das cinzas da maior guerra da história surgiu um novo tipo de confronto. Mais silencioso, mais longo e infinitamente mais perigoso. A Guerra Fria nunca foi travada apenas com mísseis, tanques ou discursos inflamados. Sua batalha mais decisiva aconteceu longe do público, nos corredores silenciosos do poder, em apartamentos anônimos, em cafés discretos e em salas fechadas onde uma única informação podia valer mais do que um exército inteiro. A espionagem tornou-se o coração pulsante desse conflito invisível. Enquanto o mundo observava líderes apertando mãos em conferências internacionais, por trás das cortinas homens e mulheres viviam vidas duplas, movidos por ideologia, medo ou sobrevivência. Essa foi a guerra que ninguém via, mas que definia todas as outras. Desde os primeiros anos do pós-guerra, Estados Unidos e União Soviética compreenderam que o conhecimento antecipado das intenções do inimigo seria a maior arma disponível. Não bastava ter bombas. Era preciso saber quando, onde e se elas seriam usadas. Foi nesse cenário que agências de inteligência ganharam um poder sem precedentes. A CIA, criada em 1947, e a KGB, consolidada como braço de segurança e espionagem soviética, tornaram-se instituições centrais na política global. Elas não apenas coletavam informações, mas influenciavam governos, manipulavam eleições, derrubavam regimes e criavam realidades alternativas por meio da desinformação. A vida de um espião durante a Guerra Fria estava longe do glamour retratado nos filmes. Não havia finais heróicos, aplausos ou reconhecimento público. Havia paranoia constante, vigilância permanente e a certeza de que qualquer erro seria fatal. Muitos agentes viveram décadas sob identidades falsas, afastados de suas famílias, sem jamais poder revelar quem realmente eram. Alguns foram treinados desde jovens para abandonar sua própria história, adotando nomes, sotaques e comportamentos que não lhes pertenciam. A identidade se tornava uma ferramenta descartável, e o indivíduo, apenas uma peça em um jogo muito maior. Um dos aspectos mais perturbadores da espionagem da Guerra Fria foi o uso sistemático da desconfiança como método de controle. Dentro das próprias agências, ninguém confiava plenamente em ninguém. A possibilidade de um agente duplo era constante. Um aliado de hoje poderia ser o traidor de amanhã. Essa atmosfera corroía relações humanas e transformava a lealdade em algo frágil e provisório. Arquivos desclassificados mostram que, em muitos casos, governos tomaram decisões baseadas em informações incompletas ou deliberadamente falsas, o que aumentava ainda mais o risco de escaladas perigosas. Casos emblemáticos revelam o alcance dessa guerra silenciosa. No Reino Unido, um grupo de altos funcionários e intelectuais, conhecidos posteriormente como os espiões de Cambridge, repassou segredos estratégicos à União Soviética por décadas. Eles estavam dentro do sistema, ocupando posições de confiança máxima, enquanto alimentavam o inimigo com informações vitais. Esse episódio abalou profundamente a crença ocidental de que o perigo vinha apenas de fora. A ameaça podia estar integrada ao próprio coração do poder. Nos Estados Unidos, o medo da infiltração comunista gerou uma onda de perseguições internas. O macartismo transformou suspeita em sentença, destruindo carreiras, famílias e reputações com base em acusações muitas vezes infundadas. Artistas, cientistas e funcionários públicos tornaram-se alvos de investigações obsessivas. A espionagem não era apenas externa, ela passou a moldar a política doméstica, criando um clima de medo que corroía as próprias liberdades que o Ocidente dizia defender. A Guerra Fria, nesse aspecto, mostrou que o inimigo mais eficiente nem sempre está do outro lado da fronteira. A tecnologia rapidamente se tornou aliada indispensável desse conflito oculto. Microfones minúsculos, câmeras escondidas, códigos criptografados e métodos sofisticados de vigilância
surgiram em ritmo acelerado. O desenvolvimento da criptografia transformou mensagens em enigmas mortais. Decifrar um código podia significar antecipar um ataque ou evitar uma catástrofe nuclear. Ao mesmo tempo, o erro na interpretação de uma mensagem podia desencadear uma resposta irreversível. A espionagem deixou de ser apenas humana. Ela tornou-se tecnológica, matemática e científica. A coleta de informações nucleares foi, sem dúvida, o objetivo mais sensível desse período. Espiões infiltraram-se em laboratórios, centros de pesquisa e bases militares para descobrir o real poder destrutivo do inimigo. O vazamento de segredos atômicos acelerou a corrida armamentista e reduziu drasticamente o tempo de vantagem estratégica entre as potências. Cada nova descoberta aumentava a tensão global. A humanidade avançava tecnologicamente enquanto se aproximava para Dockselment do próprio extermínio. Mas a espionagem da Guerra Fria não se limitou às superpotências. Países da Ásia, África e América Latina tornaram-se campos de experimentação e disputa indireta. Golpes do Estado. Revoluções e conflitos civis frequentemente tiveram participação direta ou indireta de serviços secretos estrangeiros. Governos eram derrubados ou sustentados com base em interesses estratégicos, não em valores democráticos ou humanitários. Para as populações locais, a Guerra Fria não era fria. Ela era violenta, sangrenta e profundamente desestabilizadora. Outro elemento central desse conflito invisível foi a guerra psicológica. A espionagem não buscava apenas informações concretas, mas também influenciar percepções, medos e decisões. Campanhas de desinformação espalhavam boatos, minavam a confiança pública e criavam narrativas convenientes. O objetivo não era apenas vencer, mas confundir, cansar e paralisar o adversário. Essa estratégia mostrou-se extremamente eficaz, pois atacava diretamente a capacidade de julgamento humano. Com o passar das décadas, muitos dos segredos da Guerra Fria começaram a emergir. Arquivos foram abertos, documentos revelados e histórias vieram à tona. Descobriu-se que o mundo esteve à beira do colapso mais vezes do que se imaginava. Alarmes falsos, interpretações equivocadas e decisões tomadas por indivíduos anônimos impediram o pior. Em alguns casos, oficiais desobedeceram ordens diretas porque confiaram mais em sua intuição do que nos sistemas automatizados. Esses atos silenciosos salvaram milhões de vidas sem jamais serem reconhecidos oficialmente. A espionagem da Guerra Fria deixou um legado profundo. Ela redefiniu o conceito de segurança, criou estruturas de vigilância permanentes e normalizou a ideia de que a privacidade pode ser sacrificada em nome da proteção coletiva. Muitas das práticas desenvolvidas naquele período continuam presentes no mundo atual, agora ampliadas por tecnologias digitais, inteligência artificial. O conflito invisível não terminou. Ele apenas mudou de forma. Ao compreender a espionagem como eixo central da Guerra Fria, fica claro que esse não foi apenas um confronto entre estados, mas entre visões de mundo que acreditavam que a informação era poder absoluto. A guerra que ninguém via moldou decisões que afetaram bilhões de pessoas. E talvez a maior ironia desse período seja que, enquanto os espiões lutavam nas sombras para evitar o fim do mundo, o próprio mundo jamais soube o quão perto esteve de desaparecer. A Guerra Fria não se limitou à Terra. Em determinado momento, o conflito rompeu os limites do planeta e avançou para o céu, transformando o espaço em um novo campo de batalha simbólico, tecnológico e psicológico. A corrida espacial nasceu não como um projeto científico neutro, mas como uma extensão direta da rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética. Conquistar o espaço significava demonstrar superioridade absoluta, científica, militar, ideológica. Cada foguete lançado carregava mais do que metal e combustível. Carregava uma mensagem clara ao mundo inteiro sobre quem estava à frente do futuro. O ponto de ruptura ocorreu em 1957, quando a União Soviética lançou o Sputnik, o primeiro satélite artificial da história. O objeto metálico, simples em aparência, cruzava o céu emitindo sinais de rádio que podiam ser captados por qualquer pessoa com o equipamento adequado. Aqueles sinais não eram apenas técnicos, eram psicológicos. Para os Estados Unidos, o Sputnik foi um choque profundo. Pela primeira vez, o inimigo demonstrava a capacidade de alcançar qualquer ponto do planeta a partir do espaço. Se um satélite podia orbitar a Terra, um míssil nuclear também poderia. O medo não estava no objeto em si, mas no que ele simbolizava. A partir desse momento, o espaço deixou de ser um sonho distante e passou a ser uma prioridade estratégica. Nos Estados Unidos, a sensação de vulnerabilidade gerou uma reação imediata. Investimentos massivos foram direcionados à ciência, à engenharia e à educação. A criação da NASA representou a institucionalização dessa resposta. O espaço tornou-se uma arena onde cada conquista precisava ser pública, espetacular e incontestável. Não bastava avançar. Era preciso que o mundo inteiro visse esse avanço. A propaganda tornou-se tão importante quanto a tecnologia. A União Soviética, por sua vez,
explorou com maestria o impacto simbólico de suas conquistas iniciais. Em 1961, Yuri Gagarin tornou-se o primeiro ser humano a viajar ao espaço. Seu voo orbital transformou-o instantaneamente em um herói global e um símbolo do poder soviético para milhões de pessoas ao redor do mundo. Aquele feito parecia provar que o socialismo era capaz de produzir avanços superiores aos do capitalismo. O espaço, nesse momento, deixou de ser apenas um ambiente físico e tornou-se um território ideológico. Cada etapa da corrida espacial era acompanhada por ansiedade global. Falhas não eram apenas acidentes. Eram humilhações públicas. Um foguete que explodia na plataforma de lançamento não representava apenas um revés técnico, mas uma derrota simbólica diante do inimigo. Cientistas e engenheiros trabalhavam sob pressão extrema, conscientes de que seus erros poderiam ser explorados politicamente. A busca pelo espaço criou um ambiente onde o fracasso era intolerável e o sucesso precisava ser imediato, por trás do espetáculo. Havia uma verdade inquietante. A tecnologia espacial estava profundamente ligada à tecnologia militar. Os mesmos foguetes capazes de colocar satélites em órbita eram derivados de mísseis balísticos intercontinentais. A precisão necessária para alcançar o espaço era a mesma necessária para atingir uma cidade inimiga com uma ogiva nuclear. Cada avanço espacial significava, implicitamente, um avanço na capacidade de destruição. A corrida espacial, portanto, era também uma corrida armamentista disfarçada de exploração científica. O auge simbólico desse confronto ocorreu em 1969, quando os Estados Unidos anunciaram a chegada do homem à Lua. O pouso lunar foi apresentado como a maior conquista da história da humanidade, um triunfo da engenhosidade humana. No entanto, dentro do contexto da Guerra Fria, o feito tinha um significado claro. Era a resposta definitiva aos avanços soviéticos. A mensagem era simples e poderosa. Os Estados Unidos haviam alcançado o objetivo mais ambicioso possível. O espaço, pelo menos simbolicamente, havia sido conquistado. Esse evento marcou uma virada psicológica no conflito. A União Soviética, embora continuasse avançando em programas espaciais, nunca conseguiu recuperar o impacto simbólico perdido com a conquista lunar americana. A corrida espacial começou a perder intensidade, mas não relevância. O foco passou a ser a permanência no espaço, o desenvolvimento de estações orbitais e a consolidação da tecnologia como parte permanente da estratégia global. Ao longo desse processo, o público mundial foi alimentado com uma narrativa de progresso, heroísmo e descoberta. Astronautas e cosmonautas eram retratados como figuras quase míticas, representantes do melhor da humanidade. No entanto, essa narrativa escondia o custo humano e psicológico da corrida. Missões fracassadas, mortes em testes e traumas psicológicos eram frequentemente ocultados ou minimizados. O espaço exigia sacrifícios silenciosos em nome de uma vitória que era, acima de tudo, política. A corrida espacial também teve um impacto profundo na forma como a humanidade passou a enxergar a si mesma. As imagens da Terra vista do espaço alteraram a percepção coletiva do planeta. Pela primeira vez, a humanidade pôde ver seu mundo como um todo frágil e finito, flutuando no vazio. Esse contraste entre a visão de unidade planetária e a realidade de divisão extrema da Guerra Fria criou uma tensão simbólica poderosa. Enquanto líderes competiam pelo domínio do espaço, o planeta abaixo permanecia ameaçado pela autodestruição. Com o passar dos anos, a corrida deu lugar a uma cooperação limitada, mas significativa. Projetos conjuntos entre antigas potências rivais mostraram que o espaço também poderia ser um terreno de diálogo. Ainda assim, essas iniciativas não apagaram o fato de que a exploração espacial nasceu do medo e da rivalidade. O impulso inicial não foi a curiosidade científica, mas a necessidade de provar superioridade. O legado da corrida espacial é ambíguo. Por um lado, ela impulsionou avanços tecnológicos que moldaram o mundo moderno, desde sistemas de comunicação até a miniaturização de computadores. Por outro, consolidou a ideia de que o progresso científico pode ser inseparável da ameaça militar. O espaço, que poderia ser apenas um símbolo de união, nasceu como extensão de um conflito que quase destruiu o planeta. Ao olhar para esse período, fica claro que a corrida espacial foi muito mais do que uma disputa por quem chegaria primeiro. Ela foi uma manifestação do medo, do orgulho e da obsessão por controle que definiram a Guerra Fria. O céu tornou-se o espelho das tensões terrestres. E enquanto foguetes cortavam a atmosfera em direção ao desconhecido, a humanidade permanecia presa à própria incapacidade de confiar, mesmo diante da vastidão infinita do universo. Durante a Guerra Fria, o maior inimigo da humanidade não tinha rosto, não usava uniforme e não marchava em exércitos visíveis. Ele existia como possibilidade, um botão, um sinal, um cálculo errado. O medo nuclear tornou-se a força psicológica mais poderosa do século XX,
moldando decisões políticas, comportamentos sociais e a própria forma como o ser humano passou a enxergar o futuro. Pela primeira vez na história, a humanidade viveu sabendo que poderia se destruir completamente em questão de minutos. Não era uma ameaça distante ou simbólica. Era real, mensurável e constantemente atualizada em relatórios militares. Após o desenvolvimento e o uso das bombas atômicas no Japão, em 1945, o mundo entrou em uma nova era. A guerra havia provado que uma única arma poderia aniquilar cidades inteiras, vaporizando vidas, memórias e história em segundos. Quando a União Soviética testou sua própria bomba nuclear, em 1949, o equilíbrio de poder global mudou definitivamente. A partir desse momento, nenhuma das superpotências poderia atacar sem garantir a própria destruição. Nascia assim um conceito tão lógico quanto aterrador: a destruição mútua assegurada. A paz deixava de ser um ideal moral e passava a ser um cálculo matemático baseado no terror absoluto. O medo nuclear não era apenas uma preocupação de líderes e estrategistas militares. Ele se infiltrou profundamente no cotidiano das pessoas comuns. Governos passaram a educar crianças para sobreviver a um ataque atômico, como se isso fosse realmente possível. Escolas promoviam exercícios de evacuação, ensinando alunos a se esconderem sob mesas, como se madeira e concreto pudessem protegê-los de uma explosão nuclear. Famílias construíam abrigos improvisados em quintais e porões, acumulando alimentos, água e medicamentos, na esperança de sobreviver a um cenário que na prática era insustentável. A cultura popular refletia e amplificava esse medo constante. Filmes, séries, livros e músicas retratavam cenários pós-apocalípticos, cidades em ruínas e sociedades destruídas pela radiação. O futuro passou a ser imaginado não como progresso, mas como sobrevivência. A ficção científica deixou de olhar apenas para estrelas e avanços tecnológicos e passou a explorar o colapso da civilização. O medo do fim tornou-se entretenimento, uma forma coletiva de lidar com a ansiedade constante. Ao assistir à destruição fictícia do mundo, o público tentava de alguma forma se preparar emocionalmente para a possibilidade real. No centro desse pânico global estavam os arsenais nucleares. Estados Unidos e União Soviética competiam não apenas pela quantidade de ogivas, mas pela capacidade de lancá-las com rapidez e precisão. Mísseis intercontinentais, submarinos nucleares e bombardeiros estratégicos garantiam que um ataque pudesse vir de qualquer lugar, a qualquer momento. O céu, o mar e a terra tornaram-se plataformas de destruição potencial. Não havia refúgio seguro. A ideia de defesa total era uma ilusão necessária para manter a ordem, mas sabidamente falsa. Um dos momentos mais críticos desse período foi a crise dos mísseis de Cuba. Em 1962, durante 13 dias, o mundo esteve mais próximo do fim do que jamais esteve antes ou depois. A descoberta de mísseis soviéticos em território cubano levou Estados Unidos e União Soviética a um impasse direto. Navios militares se aproximaram, forças nucleares foram colocadas em alerta máximo, e líderes sabiam que qualquer erro poderia desencadear uma guerra irreversível. A tensão não estava apenas nos discursos públicos, mas nas decisões silenciosas tomadas em salas fechadas, onde informações incompletas e pressões extremas moldavam o destino do planeta. O mais assustador da crise dos mísseis não foi apenas o confronto entre líderes, mas o fato de que o fim poderia ter ocorrido por acidente. Sistemas de alerta falharam, comunicações foram interrompidas e decisões dependeram da intuição de indivíduos anônimos. Em mais de uma ocasião, oficiais optaram por não seguir protocolos automáticos porque desconfiaram da veracidade das informações recebidas. Esses atos de desobediência salvaram o mundo sem jamais entrarem nos livros de história populares. A sobrevivência da humanidade naquele momento esteve nas mãos de pessoas comuns colocadas em situações extraordinárias. Após Cuba, o medo nuclear tornou-se ainda mais institucionalizado. Linhas diretas de comunicação foram criadas para evitar mal-entendidos. Tratados de limitação de armas começaram a ser negociados, e a diplomacia passou a operar sob a lógica da prevenção do pior cenário possível. Ainda assim, o perigo nunca desapareceu. Alarmes falsos continuaram ocorrendo. Satélites interpretaram reflexos de nuvens como mísseis. Radares detectaram ameaças inexistentes. Em cada um desses episódios, a decisão de não retaliar imediatamente evitou o fim. O mundo sobreviveu não por segurança absoluta, mas por uma sequência improvável de escolhas corretas. O medo nuclear também teve efeitos profundos na psicologia coletiva. A ideia de um futuro garantido desapareceu. Planejar décadas à frente parecia ilusório quando o amanhã não era certo. Esse sentimento influenciou movimentos culturais, comportamentos sociais e até decisões pessoais. Para muitos, viver intensamente o presente tornou-se uma resposta lógica à incerteza do futuro. Para outros, o medo gerou apatia,
cinismo ou desconfiança permanente das instituições. A ameaça nuclear corroeu lentamente a sensação de controle humano sobre o próprio destino. Enquanto isso, países fora do eixo das superpotências observavam com apreensão. Nações que não possuíam armas nucleares entendiam que seriam as maiores vítimas de um conflito que não controlavam. O mundo inteiro estava refém de decisões tomadas por poucos líderes em poucas capitais. A desigualdade de poder nunca foi tão evidente. O medo nuclear, nesse sentido, revelou uma verdade incômoda. A sobrevivência coletiva dependia da racionalidade de indivíduos que também eram humanos, falíveis e pressionados. Com o passar dos anos, tratados tentaram limitar o crescimento dos arsenais, mas nunca eliminaram completamente a ameaça. A lógica da dissuasão permaneceu dominante. Manter armas nucleares era visto como garantia de paz, mesmo que essa paz fosse sustentada pelo medo constante. Esse paradoxo definiu a Guerra Fria. A ideia de que a única forma de evitar a destruição total era estar permanentemente preparado para realizá-la. Quando a Guerra Fria começou a chegar ao fim, muitos acreditaram que o medo nuclear desapareceria junto com ela. Isso não aconteceu. As armas continuaram existindo, os estoques permaneceram ativos e novos países passaram a buscar capacidade nuclear. O fantasma do fim nunca foi exorcizado completamente. Ele apenas se afastou do centro do debate público, permanecendo latente como uma ameaça silenciosa. O legado do medo nuclear é profundo e duradouro. Ele ensinou à humanidade que o conhecimento científico sem limites éticos pode se tornar uma sentença de morte coletiva. Mostrou que o progresso tecnológico não garante evolução moral, e revelou que o maior perigo não está apenas nas armas que criamos, mas na confiança excessiva de que sempre teremos tempo para evitar o pior. Durante décadas, o mundo viveu à beira do abismo, e sobreviveu não por força, mas por contenção. O medo nuclear não destruiu a humanidade, mas deixou uma cicatriz invisível que ainda molda a forma como pensamos o poder, a guerra e o futuro. O fim da Guerra Fria não chegou com uma explosão nuclear nem com uma grande batalha final entre superpotências. Ele chegou em silêncio de forma gradual, quase imperceptível para quem vivia dentro do sistema. Durante décadas, o mundo foi condicionado a esperar o pior: uma guerra total, um ataque devastador, o colapso repentino da civilização. No entanto, o desfecho do maior conflito ideológico do século XX aconteceu de maneira paradoxal. Não foi o excesso de violência que derrubou a União Soviética, mas o peso acumulado de suas próprias contradições internas. O império que parecia indestrutível começou a ruir não por invasões externas, mas por fissuras internas que se tornaram impossíveis de ignorar. A partir da década de 1970, os sinais de desgaste começaram a se tornar evidentes. A economia soviética, fortemente centralizada e rígida, mostrava-se incapaz de acompanhar o ritmo de inovação tecnológica e produtividade do Ocidente, enquanto os Estados Unidos e seus aliados avançavam em áreas como informática, telecomunicações e automação. A União Soviética permanecia presa a métodos industriais obsoletos, ineficientes e extremamente burocráticos. O sistema funcionava, mas funcionava mal. Produzia pouco, desperdiçava muito e dependia cada vez mais de propaganda para esconder suas falhas estruturais. O cidadão comum soviético sentia esse declínio no cotidiano. Filas intermináveis, escassez de produtos básicos e baixa qualidade de vida tornaram-se parte da rotina. O discurso oficial falava em prosperidade socialista, mas a realidade contradizia essa narrativa de forma cada vez mais explícita. A distância entre propaganda e experiência vivida gerava descrença, cinismo e apatia. A população já não acreditava plenamente no projeto ideológico que sustentava o Estado. E quando uma ideologia perde sua capacidade de convencer, ela começa a se desintegrar por dentro. Ao mesmo tempo, os custos da Guerra Fria tornavam-se insustentáveis. Manter um gigantesco aparato militar, sustentar aliados ao redor do mundo e financiar guerras indiretas drenava recursos que poderiam ter sido usados para melhorar a vida da população. O conflito no Afeganistão, iniciado em 1979, revelou-se um erro estratégico profundo. A guerra, prolongada, cara e impopular, expôs as limitações militares soviéticas e minou ainda mais a confiança interna no regime. Muitos passaram a enxergar aquele conflito como um espelho do Vietnã americano, uma guerra sem vitória, sem sentido e sem fim claro. No campo político, o sistema soviético mostrava-se incapaz de se renovar. Lideranças envelhecidas, desconectadas da realidade social e resistentes a mudanças, mantinham o país preso a uma estrutura engessada. A ausência de mecanismos reais de crítica interna impedia correções eficazes. Problemas eram ocultados, relatórios eram manipulados e decisões eram tomadas com base em uma realidade distorcida. O Estado funcionava como uma máquina que se recusava a admitir que estava quebrada. Esse negacionismo institucional acelerou o colapso,
Foi nesse contexto que surgiu Mikhail Gorbachev. Diferente de seus antecessores, ele reconhecia que o sistema não poderia sobreviver sem mudanças profundas. Suas políticas de perestroika, que buscavam reestruturar a economia, e glasnost, que promoviam maior abertura política e liberdade de expressão, tinham a intenção de salvar o socialismo soviético. No entanto, ao abrir as portas para a crítica e expor as falhas do sistema, essas reformas acabaram revelando o quanto o edifício ideológico estava fragilizado. Ao permitir que as pessoas falassem, o Estado perdeu o controle absoluto da narrativa. A glasnost teve um efeito particularmente devastador para a legitimidade do regime. Crimes do passado, falhas econômicas, repressões e mentiras históricas vieram à tona. A população passou a questionar não apenas políticas específicas, mas todo o projeto soviético. O medo, que por décadas havia mantido a ordem, começou a desaparecer. E quando o medo deixa de funcionar como instrumento de controle, regimes autoritários entram em colapso rapidamente. O silêncio imposto por décadas foi substituído por uma avalanche de questionamentos. Enquanto isso, no cenário internacional, a Guerra Fria também perdia fôlego. A corrida armamentista tornara-se financeiramente insustentável. A ideia de destruição mútua assegurada continuava válida, mas cada vez mais absurda diante dos problemas internos crescentes. Tratados de redução de armas nucleares começaram a ganhar força, não por altruísmo, mas por necessidade. Manter arsenais gigantescos já não fazia sentido econômico nem político. A retórica do confronto foi gradualmente substituída por discursos de cooperação cautelosa. O colapso simbólico desse processo ocorreu com a queda do Muro de Berlim, em 1989. O muro não era apenas uma estrutura de concreto, era o maior símbolo físico da divisão do mundo. Quando ele caiu, não caiu apenas uma barreira, mas toda uma narrativa. Milhões de pessoas assistiram aquele momento como se fosse impossível, como se a história estivesse sendo reescrita diante de seus olhos. A divisão entre leste e oeste começava a desaparecer de forma irreversível. O Império Soviético perdia o controle sobre seus territórios satélites, sem disparar um único tiro. Esse colapso pacífico revelou algo surpreendente. O sistema era mais frágil do que aparentava. Estados que antes pareciam totalmente submissos à influência soviética rapidamente buscaram autonomia, reformas e alinhamento com o Ocidente. A força militar não foi usada para impedir essa ruptura, não por falta de capacidade, mas por falta de legitimidade. O Império já não tinha energia moral, política ou econômica para se impor pela força. A Guerra Fria estava sendo encerrada por exaustão. Em 1991, a União Soviética deixou oficialmente de existir. Não houve invasão, nem derrota militar direta. Houve dissolução. Um império que dominava metade do planeta simplesmente se fragmentou em vários estados independentes. Para o mundo, foi um choque silencioso. Para muitos cidadãos soviéticos, foi uma mistura de alívio, medo e incerteza. O sistema que definira suas vidas desde o nascimento desaparecia, deixando um vazio difícil de preencher. A promessa de liberdade vinha acompanhada do risco do caos. O fim da União Soviética marcou também o encerramento formal da Guerra Fria. O conflito que moldou o século XX terminou sem a guerra que todos temiam, mas deixou consequências profundas. O mundo passou a ser momentaneamente unipolar, com os Estados Unidos como potência dominante. Muitos acreditaram que aquele seria o início de uma era de paz duradoura. No entanto, o colapso revelou uma lição amarga. Conflitos ideológicos não desaparecem, apenas se transformam. O declínio da Guerra Fria mostrou que sistemas baseados exclusivamente em controle, medo e rigidez não resistem ao tempo. A incapacidade de adaptação foi mais letal do que qualquer inimigo externo. O Império não caiu porque foi atacado, mas porque não conseguiu se reinventar. A história não terminou com o fim da Guerra Fria, mas entrou em uma nova fase marcada por desafios diferentes, porém igualmente complexos. Esse colapso silencioso é talvez o capítulo mais revelador de toda a Guerra Fria. Ele prova que o poder absoluto é ilusório, que ideologias podem se esgotar e que até os sistemas mais temidos podem desaparecer sem um único disparo. O mundo sobreviveu à Guerra Fria não porque venceu o medo, mas porque o medo, por fim, tornou-se insustentável até mesmo para aqueles que o criaram. Quando a Guerra Fria chegou oficialmente ao fim, muitos acreditaram que aquele período de medo constante, tensão global e ameaça nuclear havia sido encerrado junto com a União Soviética. A sensação dominante, especialmente no Ocidente, era de vitória definitiva, como se a história tivesse escolhido um lado e encerrado o debate. No entanto, essa leitura mostrou-se rapidamente ingênua. A Guerra Fria não terminou de fato, ela apenas mudou de forma. Seu legado continuou operando de maneira silenciosa, infiltrado nas estruturas políticas, tecnológicas, culturais e psicológicas do mundo moderno. O conflito que dividiu o planeta por quase meio século deixou marcas profundas que ainda moldam decisões, medos e comportamentos no século XXI. O primeiro e mais evidente legado da Guerra Fria
é a arquitetura política internacional atual. Organizações, alianças e tratados que nasceram naquele contexto continuam definindo o equilíbrio global de poder. A OTAN, criada como resposta direta à ameaça soviética, não apenas sobreviveu ao fim do conflito como se expandiu, incorporando antigos países do bloco socialista. Essa expansão, por sua vez, reativou antigas desconfianças e tensões, especialmente com a Rússia pós-soviética, que herdou não apenas parte do arsenal nuclear da União Soviética, mas também seu sentimento histórico de cerco e vulnerabilidade. O mundo deixou de ser bipolar, mas nunca se tornou verdadeiramente estável. O legado nuclear talvez seja o mais assustador e duradouro. As armas que quase destruíram a humanidade continuam existindo, armazenadas, modernizadas e prontas para uso. O fim da Guerra Fria não significou desarmamento total, mas reorganização estratégica. Novos países buscaram capacidade nuclear como forma de garantir soberania e dissuasão, replicando a lógica criada durante o conflito. O medo nuclear tornou-se menos visível, mas não desapareceu. Ele foi normalizado. A simples existência dessas armas continua condicionando a política internacional, mesmo quando não ocupa o centro do debate público. A Guerra Fria também deixou um legado tecnológico gigantesco. Muitas das inovações que hoje são consideradas essenciais à vida moderna nasceram diretamente da competição entre as superpotências. A internet, inicialmente desenvolvida como um sistema descentralizado de comunicação militar, tornou-se a espinha dorsal da sociedade global. Satélites, sistemas de navegação, telecomunicações e avanços em computação surgiram da necessidade de superioridade estratégica. O paradoxo é evidente: tecnologias criadas para a guerra passaram a conectar o mundo, aproximar culturas e democratizar informações, ao mesmo tempo em que ampliaram a vigilância, o controle e a capacidade de manipulação em escala inédita. No campo da vigilância, o legado da Guerra Fria é especialmente visível. A lógica de que segurança exige monitoramento constante foi consolidada naquele período. Estados aprenderam a justificar a invasão de privacidade em nome da proteção coletiva. Essa mentalidade atravessou o século e se intensificou com o avanço digital. Hoje, governos e corporações possuem acesso a volumes de dados que os serviços secretos da Guerra Fria jamais poderiam imaginar. O conflito ensinou que informação é poder, e essa lição nunca foi esquecida. O mundo moderno vive sob uma vigilância permanente que, embora mais sutil, carrega a mesma lógica do passado. Culturalmente, a Guerra Fria moldou narrativas, símbolos e arquétipos que continuam vivos. Filmes, séries e livros ainda exploram temas de espionagem, conspiração, inimigos invisíveis e ameaças globais. O imaginário coletivo foi treinado para enxergar o mundo em termos de blocos, rivalidades e disputas de influência. Mesmo após o fim do conflito, a necessidade de identificar um inimigo persistiu. Quando o comunismo deixou de ocupar esse papel central, outros antagonistas simbólicos surgiram para preencher o vazio. A estrutura mental da Guerra Fria sobreviveu à sua própria época. O impacto psicológico desse período é frequentemente subestimado. Gerações inteiras cresceram sob a ideia de que o futuro poderia simplesmente não existir. Esse sentimento moldou comportamentos, valores e prioridades. A noção de planejamento de longo prazo foi enfraquecida, substituída por uma lógica de sobrevivência e adaptação constante. Mesmo após o fim do conflito, essa ansiedade coletiva não desapareceu completamente. Ela se transformou em outras formas de medo global, como crises ambientais, pandemias e colapsos econômicos. A Guerra Fria ensinou a humanidade a viver em estado permanente de alerta. No campo geopolítico, muitos conflitos contemporâneos são heranças diretas daquele período. Fronteiras artificiais, governos instalados por interesses estratégicos e rivalidades regionais foram produtos das disputas indiretas entre Estados Unidos e União Soviética. Quando o conflito terminou, essas regiões não se estabilizaram automaticamente. Ao contrário, muitas entraram em ciclos prolongados de instabilidade, violência e fragmentação. A Guerra Fria não apenas influenciou o presente, ela construiu problemas estruturais que ainda não foram resolvidos. A Rússia contemporânea é um exemplo claro desse legado ambíguo. Após o colapso soviético, o país passou por uma transição traumática, marcada por crises econômicas, perda de status internacional e instabilidade social. Esse período alimentou um ressentimento profundo em relação ao Ocidente, visto por muitos como responsável pelo enfraquecimento russo. A busca por reconstrução de poder e influência pode ser compreendida apenas à luz da memória da Guerra Fria. Para a Rússia, o conflito não é apenas história. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos herdaram uma posição de hegemonia que trouxe novos desafios. A ausência de um rival equivalente gerou a ilusão de que o modelo ocidental havia triunfado de forma definitiva. Essa sensação influenciou intervenções militares, decisões políticas e estratégias globais que nem sempre consideraram as complexidades culturais e históricas dos países envolvidos. O mundo pós-Guerra Fria revelou que vencer um conflito ideológico não significa saber administrar a paz.
Outro legado profundo está na forma como a ciência e o conhecimento são instrumentalizados pelo poder. A Guerra Fria consolidou a relação íntima entre pesquisa científica e interesses militares. Mesmo hoje, grande parte do financiamento tecnológico está ligada à segurança nacional. A neutralidade da ciência tornou-se um ideal difícil de sustentar. O conflito mostrou que conhecimento não existe em um vácuo moral. Ele pode ser usado tanto para salvar quanto para destruir. Essa ambiguidade permanece no centro dos dilemas contemporâneos. O impacto ambiental da Guerra Fria também deixou cicatrizes invisíveis. Testes nucleares, produção de armamentos e acidentes militares contaminaram regiões inteiras, muitas das quais permanecem perigosas até hoje. Esses danos raramente foram plenamente reconhecidos ou reparados. O conflito não ameaçou apenas a humanidade, mas o próprio planeta. A herança radioativa da Guerra Fria é um lembrete silencioso de que algumas consequências ultrapassam gerações. Talvez o legado mais importante da Guerra Fria seja a lição que ela oferece sobre o poder e seus limites. O conflito mostrou que a dominação absoluta é uma ilusão perigosa. Mostrou que o medo pode manter a ordem por um tempo, mas cobra um preço psicológico, social e moral altíssimo. Revelou que sistemas baseados exclusivamente em controle e antagonismo tendem a se esgotar. E, acima de tudo, ensinou que a sobrevivência coletiva depende menos da força bruta e mais da capacidade de contenção, diálogo e autocontrole. No mundo atual, marcado por novas rivalidades, avanços tecnológicos acelerados e crises globais interconectadas, os ecos da Guerra Fria continuam ressoando. A linguagem pode ter mudado, os atores podem ser outros, mas as estruturas mentais permanecem familiares. A história daquele período não é apenas um registro do passado, é um manual de advertência. Ignorar suas lições é correr o risco de repetir seus erros sob novas formas. A Guerra Fria deixou um mundo mais conectado, mais tecnológico e mais consciente de seu próprio poder destrutivo. Mas também deixou um mundo mais desconfiado, mais vigilante e mais propenso a enxergar conflitos como inevitáveis. Seu legado é contraditório, complexo e profundamente humano. Entender esse impacto não é apenas um exercício histórico, mas uma necessidade para compreender o presente e imaginar um futuro que não precise viver novamente à beira do abismo. Ao longo de toda a Guerra Fria, o mundo aprendeu uma lição dura e profundamente paradoxal. Sobreviver passou a ser considerado uma forma de vitória. Diferente de todos os grandes conflitos anteriores, não houve um tratado final celebrado com desfiles, nem um inimigo derrotado em campo aberto. O que houve foi silêncio. Um silêncio carregado de alívio, incerteza e perguntas não respondidas. A Guerra Fria terminou sem o apocalipse que todos temiam, mas deixou claro que a humanidade caminhou durante décadas sobre uma corda bamba, sustentada apenas pela contenção do próprio instinto destrutivo. Nesse conflito, não vencer significava continuar existindo. O mais perturbador dessa história não é apenas o que aconteceu, mas o que quase aconteceu. Ao revisitar cada fase da Guerra Fria, fica evidente que o mundo esteve inúmeras vezes à beira do colapso total sem sequer perceber. Alarmes falsos, relatórios equivocados, interpretações erradas e falhas tecnológicas criaram cenários em que a destruição global parecia iminente. Em vários desses momentos, a sobrevivência da humanidade dependeu de decisões tomadas por indivíduos que jamais imaginaram carregar tamanho peso histórico. Pessoas comuns, inseridas em sistemas extraordinários, optaram pela dúvida em vez da certeza, pela cautela em vez da reação automática. Esses atos silenciosos, muitas vezes invisíveis ao público, foram responsáveis por evitar o fim. A Guerra Fria expôs uma verdade desconfortável sobre o poder. Mostrou que, quando concentrado em excesso, ele se torna tão perigoso para quem o detém quanto para quem é ameaçado por ele. Estados Unidos e União Soviética construíram arsenais capazes de destruir o planeta várias vezes, mas descobriram que esse poder absoluto vinha acompanhado de uma fragilidade igualmente absoluta. Quanto maior a capacidade de destruição, menor a margem para erro. O mundo não foi salvo pela superioridade moral de um lado sobre o outro, mas pelo medo compartilhado das consequências irreversíveis de um confronto direto. Esse medo, embora paralisante, também foi disciplinador. Ele forçou líderes a recuar, negociar e criar mecanismos de diálogo mesmo em meio à hostilidade extrema. A linha direta entre Washington e Moscou, os tratados de limitação de armas e os acordos de controle nuclear, não nasceram de confiança, mas da percepção clara de que a alternativa era o fim de tudo. A diplomacia da Guerra Fria não foi romântica nem idealista. Ela foi pragmática, dura e baseada na sobrevivência. Ainda assim, foi suficiente para evitar o pior.
Ao mesmo tempo, a Guerra Fria revelou o custo humano e psicológico de viver sob ameaça constante. Gerações cresceram com a sensação de que o futuro era provisório. O medo nuclear moldou comportamentos, expectativas e sonhos. A normalização da possibilidade do fim deixou marcas profundas na cultura, na arte e na forma como as sociedades passaram a enxergar o progresso. A ideia de que a tecnologia salvaria a humanidade foi substituída pela consciência de que ela também poderia destruí-la. Esse conflito não apenas redesenhou mapas políticos, ele reprogramou a mente coletiva. Quando o mundo finalmente saiu da Guerra Fria, não houve uma catarse emocional equivalente ao tamanho do perigo que havia sido evitado. O fim veio diluído, fragmentado, quase anticlimático. A União Soviética desapareceu, o muro caiu, tratados foram assinados. Mas o medo não foi completamente embora. As armas continuaram existindo. As estruturas de vigilância permaneceram ativas. As rivalidades apenas se reorganizaram. A humanidade não encerrou um capítulo. Apenas virou a página com cuidado, temendo o que poderia estar escrito na próxima. Essa conclusão não é pessimista, mas realista. A Guerra Fria não ensina que o ser humano é incapaz de aprender, mas que aprende sob pressão extrema. Ela mostra que a racionalidade pode prevalecer mesmo em cenários de tensão absoluta, mas também revela o quão frágil essa racionalidade pode ser. O mundo sobreviveu não porque era inevitável, mas porque uma cadeia improvável de decisões corretas se manteve ativa por décadas. Essa não é uma garantia para o futuro, é apenas um precedente. Hoje, ao olhar para um mundo novamente marcado por disputas geopolíticas, avanços tecnológicos acelerados e novas formas de guerra invisível, as lições da Guerra Fria tornam-se ainda mais relevantes. A história não se repete exatamente, mas rima. A lógica da dissuasão, do controle da informação e da construção de inimigos simbólicos continua operando, mesmo sob novas linguagens. Entender a Guerra Fria não é um exercício de nostalgia histórica, é uma ferramenta de sobrevivência intelectual para o presente. A maior herança desse período talvez seja a consciência de que o silêncio pode ser mais poderoso do que o confronto. Durante décadas, não apertar o botão foi o maior ato político do planeta. Não agir tornou-se uma escolha ativa. Essa inversão de valores é desconfortável, mas reveladora. Em um mundo acostumado a glorificar a ação, a Guerra Fria ensinou que, às vezes, a maior vitória é conter-se. A ausência da guerra total não foi um acaso. Foi uma construção diária, frágil e constantemente ameaçada. Ao encerrar essa jornada pela Guerra Fria, fica claro que ela não é apenas uma história sobre passado, mas sobre limites. Limites do poder, da ideologia, da tecnologia e da própria ambição humana. Ela nos lembra que o progresso sem responsabilidade pode se tornar uma sentença coletiva, e que a linha entre civilização e colapso é mais tênue do que gostaríamos de admitir. Se este documentário ajudou você a enxergar esse período com mais profundidade, a refletir sobre o presente e a questionar as narrativas simplificadas do passado, então ele cumpriu seu propósito. A história não serve apenas para ser lembrada, mas para ser compreendida. E compreender a Guerra Fria é compreender como o mundo quase acabou. E por que, por pouco, ele não acabou. Se você quer continuar explorando os grandes conflitos, decisões silenciosas e forças invisíveis que moldaram a humanidade, continue acompanhando o canal. Há muitas histórias que ainda precisam ser contadas, porque, no fim, entender o passado é a única forma de garantir que o silêncio que nos salvou uma vez não precise nos salvar novamente.